Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Community Playbook, o podcast sobre aplicações reais, atuais e futuras sobre estratégias de comunidades. Hoje estamos com um tema aqui super legal, a gente vai passar sobre uma empresa super conhecida também no mundo aí de tecnologia, mas não só de tecnologia, a gente também vai falar um pouquinho sobre isso, mas só para me apresentar, meu nome é Rodrigo Alencar, eu sou aqui o host, um dos hosts aqui do Community Playbook e queria passar aqui antes de a gente passar para o nosso convidado, eu queria que o Caio pudesse se apresentar também, Caio. Obrigado, Rodrigo. Estou animado para mais um episódio. Já estávamos conversando aqui nos bastidores e acho que a gente vai ter muita coisa além do que a gente estava esperando para falar aqui, né? Eu sou o Caio Matos, também sou um dos hosts aqui do Community Playbook. Eu queria apresentar o nosso convidado de hoje, o César Manara. A gente já se conhece há alguns anos, nos conhecemos em eventos de comunidade, inclusive. Queria, começar, César, pedindo para você se apresentar e contar um pouco pra gente, né? Acho que quando a gente se conheceu, você estava num outro momento de comunidades, numa outra indústria, inclusive, né, do que você está hoje. Conta pra gente um pouco sobre você e sobre a sua trajetória aí como profissional de comunidades. Claro. Então, meu nome é César Manara, eu sou gestor de comunidade faz aí 12 anos, mais ou menos. Então, eu comecei na indústria de jogos, comecei e fiquei um bom tempo, comecei em 2012, meu primeiro emprego formal como gestor de comunidade. Era uma empresa de jogos brasileira de Florianópolis, a Hoplon, fiquei ali um bom tempo. Depois eu trabalhei na CD Projekt Red, que é uma empresa de jogos também polonesa. Fiquei lá 2 anos. E agora, desde então, na Stack Overflow. Na Stack Overflow eu tô desde 2018. Então, 2019, desculpa. E vai fazer aí... Já faz 5 anos e pouquinho. E hoje, na Stack Overflow, eu sou gerente da equipe de Trust and Safety, que é a equipe responsável por moderação de conteúdo, um pouco de algumas coisas legais, como questão de compliance com legislação de privacidade, legislação de copyright, todas essas questões. Legal. A gente que faz também, algumas questões, como a gente tinha comentado, de moderação de coisas mais sérias, que depende que depende de algum envolvimento com law enforcement, né, com polícia e tudo mais, e é a gente que faz também. E também sou gerente da equipe de suporte, que aí é mais suporte de comunidade, não é suporte para os clientes pagos, mesmo. Aí é mais padrão de ticket, responder, contato 1 para 1, bem mais tranquilo. Legal. Antes de passar para a nossa próxima pergunta do roteiro, acho que eu queria até pedir para você expandir um pouco, né, sobre essa parte, César, porque até por conta do que a gente estava conversando, né? Então, quando a gente pensa no Stack Overflow, a gente pensa na comunidade de tecnologia, que o pessoal troca ideias de código, enfim, de como resolver questões dentro de código, mas pelo que a gente estava conversando, né, e acho que isso pode não ser de conhecimento de todo mundo, não é só isso que tem dentro da empresa, né? Conta pra gente um pouco mais de que tipos de comunidades estão envolvidas além dessa de tecnologia que a gente conhece. Isso que eu ia falar, até para quem não conhece também Stack Overflow, você contar um pouquinho o que é e explorar esse tópico. Então, Stack Overflow é o nome comercial da empresa, vai ser o nome fantasia, né? O nome da empresa legal é Stack Exchange Inc., que inclusive também é o nome da rede de sites. Então, Stack Exchange é a rede de sites, do qual o Stack Overflow faz parte, e Stack Overflow é o maior site, né? Então, Stack Overflow é o site de programação, como vocês já falaram. Então, o pessoal... o tópico é perguntas sobre programação, sobre linguagem de programação, sobre desenvolvimento de software, mais especificamente programação, porque a gente tem um site só sobre desenvolvimento de software não ligado à programação. Então, tem todos esses sites técnicos, tem os Hack Stack Exchange, como a gente chama, que aí tem o Stack Overflow, Super User, que é voltado para usuários que querem ter um conhecimento maior sobre servidores, por exemplo. A gente tem o Software Engineering, que é sobre desenvolvimento de software, exceto programação, que é no Stack Overflow. Tem um site de InfoSec, que é segurança da informação. Tem vários sites ali sobre assuntos técnicos. Mas hoje a rede tem mais 190 e pouquinhos sites. Então, todos eles é a minha equipe que cuida, então eu acabo lidando com coisas bem diferentes no dia a dia, depende de onde está dando problema. Mas entre os 190 sites a gente tem culinária, música, biologia, medicina, neurociência, RPG, board game, card game, tem mais diversos assuntos, e aí acho que a gente estava falando antes que o que me dá mais trabalho não são os sites de tecnologia. Por que pareça. Que são os maiores, né? O que tem mais tráfego, o que tem mais pergunta, o que tem mais resposta é o Stack Overflow, é o maior site, mas não é o que me dá mais trabalho para minha equipe. O que dá mais trabalho são aí os sites de história, política e os sites de religiões.
que aí a gente tem, das grandes religiões, tem um para cada. Então, a gente tem um de judaísmo, cristianismo, tem um de estudos bíblicos, aí específico, islã, hinduísmo. Então, esses que dão um pouquinho mais de trabalho também. Caramba, que legal. Eu acho que você comentou muito sobre moderação, né? Acho que é um dos tópicos que a gente queria abordar aqui, justamente entendendo cada vez mais o seu contexto também, né, cara? Que a gente fala não só de tecnologia, mas de todos esses tópicos, né? E é muito legal para todo mundo que está nos ouvindo aqui, a gente quer ensinar também sobre comunidades e ensinar também, no caso, queria focar na moderação em si. Tá. Né? Então, com toda a sua experiência aí, que você teve ao longo desses 12 anos dentro como Community Manager, né, e como posições profissionais em comunidades, né, eu queria justamente isso, que tipo, dentro das comunidades que você já liderou, né, no caso, quais são os tipos qual o resultado das moderações que você geralmente busca através do que você tem feito, né? Qual o resultado final que você busca com essas moderações no geral? Acho que é muito particular, depende muito de cada comunidade. Acho que a primeira coisa para você pensar em moderação é você pensar que tipo de espaço você quer criar. E não só que tipo de espaço você quer criar, mas que tipo de espaço das pessoas que participam ali querem que seja criado. Porque às vezes essas coisas não são as mesmas. Sim. Às vezes a ideia do que vai ser permitido ou o que não vai ser são diferentes. Tá. Então acho que é importante você entender primeiro a cultura, né? Se você está entrando numa comunidade já existente, você precisa passar, para criar políticas de moderação, um código de conduta, você precisa passar muito tempo entendendo qual é a cultura atual, o que as pessoas ali valorizam, o que, por exemplo, no Stack Overflow, existe uma valorização muito grande pela pureza, não é pureza, mas pela... Peraí, deixa eu pensar na palavra, é accuracy. Poderia ser acurácia, mas... Não existe em português, eu pensei Não nessa, mas existe? não, é neologismo. Assertividade, não? Assertividade é boa, beleza, voltando. Então, existe uma preocupação muito grande no Stack Overflow pela assertividade, pelas coisas estarem corretamente e também embasadas. Legal. Não tanto no Stack Overflow, embasamento, porque aí o Stack Overflow você consegue estar correto e assertivo pessoalmente, mas, por exemplo, quando a gente fala dos sites de religião, de história, de política, de você ter fontes, meio que a Wikipédia. Então, de você ter fontes confiáveis as quais você está citando e aquilo não ser só uma opinião. Não ser só, eu acho que é assim. Ou o argumento de autoridade, né? Eu estudo isso há 10 anos e é assim. Idealmente, a gente exige que você tenha fontes, que você tenha, muitas vezes, até representar uma opinião academicamente aceita. Tá. Não precisa ser a da maioria, não precisa ser a compartilhada pela academia em geral, mas que seja uma visão academicamente, pelo menos, aceita e publicada, e que tenha passado ali por peer review, pelo menos, alguma coisa assim. Tá. Então, isso era muito forte. Quando eu entrei na Stack Exchange, isso já era muito presente, isso já era muito forte. E não é uma coisa que dá pra você mudar. Não, isso é a essência do site. Então, por exemplo, isso não dá pra mudar. A gente, por outro lado, não existia uma preocupação tão grande com ser welcoming, com ser amigável, com ser friendly, com fazer as pessoas se sentirem bem ali. Até pelo contrário, existia uma visão meio... Não, você tem que ser casca grossa pra participar aqui e aguentar, como é. Isso eu acho que dá pra trabalhar. Isso é uma coisa que a gente vem trabalhando há 5 anos que eu tô lá e eu acho que já mudou bastante. Legal. Já mudou bastante. A visão, o entendimento de que isso é um pouco diferente, tá bem mais difundido do que tava quando eu entrei. Legal. Então acho que é isso. Você precisa entender como a comunidade funciona primeiro, ou se ela não funciona ainda, se é uma comunidade nova, como você gostaria que funcionasse, mas sabendo que você vai ter que provavelmente adaptar, dependendo das pessoas que participarem ali. Entendendo isso, o que é importante em termos de valores, em termos de é como se fosse uma missão, valores de empresa ali mesmo, claro, né? claro. Mas principalmente eu foco em valores, de como você quer que aquele ambiente seja. Aí você pode começar a codificar isso. E nesse, digamos, diagnóstico, né, da comunidade, assim, digamos, né, que você está tentando pegar contexto, né, de cultura e tudo, você geralmente de ter algum padrão que você gosta de sempre um processo de fazer essa pesquisa, né? Então, entrevistar algumas pessoas ou fazer algum disparo para um dado quant, qual, enfim, como é que você geralmente acha legal ou dá de dica para o pessoal também fazer essa análise um pouco mais assertiva, né? Acho que meio que tudo funciona. Tudo funciona. Depende de como você quer fazer. O que eu gosto de fazer, o que eu já vi dar resultado, né? Show. Primeiro, muita observação.
consumir muito conteúdo, porque Legal. eu não... A maior parte das posições que eu entrei eram comunidades que já existiam. Então, consumir muito conteúdo e começar a identificar padrões de comportamento. Boa. Então, padrões é aí sem focar no indivíduo. Porque, geralmente, o indivíduo, ele vai repetir comportamentos que ele vê. Então, o indivíduo é o menos importante nesse momento. Ah, não, esse usuário é um problema. Não ajuda tanto. Tá. Nesse primeiro momento, eu tô mais preocupado. O que se repete? Que tipos de comportamento? Então, quando eu tô consumindo conteúdo, eu vou escrevendo mesmo. Pegando exemplos, vou linkando esse comentário, categorizando. Unfriendly. Legal. Ou unfriendly é assertivo e tecnicamente correto. Quase como se fosse um sistema de tags. Uhum. E aí depois você consegue contar essas tags, né? Legal. Por exemplo, aí você consegue começar a ver padrões mais macro e menos... Claro que eles são enviesados com a sua opinião, porque é você que está categorizando eles, Exato. mas você tira um viés de percepção. Que é, eu acho que muitos deles são unfriendly, mas será que é mesmo? Uhum. E aí, quando você vai olhar nas tags que você mesmo categorizou, você vê, putz, não era tanto quanto eu achava que era. É porque isso chama mais sua atenção, porque você sabe que é um problema, e aí você acha que tem demais. Então, eu gosto de fazer isso, de categorizar e contar depois pra, pelo menos, tirar um viés, que é o de percepção. Né? Acho que outras formas aí que a gente pode fazer também, eu já fiz entrevista com usuários, legal. e aí, confesso que eu não sou um especialista em research, mas sempre tive equipes para ajudar quanto a isso na Stack Overflow. Mas eu sei que o pessoal cuida muito na seleção das pessoas que você vai entrevistar. Então, você tem que ter cuidado para não ter, por exemplo, só um tipo de usuário. Você pega, os usuários que mais frequentam o site, que mais postam, mas é uma percepção. Uhum. Os usuários que não frequentam tanto, que só consomem conteúdo ou não participam tanto, é outra percepção. Se você conseguir, eu acho muito valioso, um usuário que participou e foi embora. Uhum. É outra percepção. E é um grande desafio conseguir essa pessoa. É um grande desafio, porque ela já foi embora. Então, muitas vezes ela não tá interessada em nem te falar por que ela foi embora, mas se você conseguir... E geralmente quando ela tá interessada é porque ela vai falar muito mal. Mas ela aí é tá bom. irritada. Pare pra ouvir. Mas aí é bom, porque pelo menos o que você conseguir tirar dali é um dado importante. Então, a seleção de quem você vai entrevistar também é importante. Eu tento não fazer tanto survey, apesar que já fiz em alguns casos, questionário mesmo que você envia, dispara pra massa e vê, porque eu acho que tem um viés muito grande de quem vai responder. Sim. Então, você precisaria de umas perguntas demográficas antes Uhum. para poder separar depois. Tá. Então, você precisa perguntar no survey como você classifica a sua participação, às vezes qual o seu perfil de usuário, se você topar se identificar, porque aí você consegue tirar as questões demográficas do próprio, né? Você tem os dados como empresa. Sim. Então, o survey ele demanda só pegar as perguntas que você está interessado e mandar, eu acho você vai ter um viés de seleção muito grande ali. Sim. Eu gosto sempre, né, até para eu poder dar um pitaco nessa parte, porque também é uma coisa que eu gosto de fazer antes de começar. Quando eu vou trabalhar com essa questão de ter entrevistas, de abordar os usuários diretamente, né, para os membros da comunidade, para tentar capturar esses insights, eu tento fazer as duas coisas, né? Você começa com a entrevista, porque a entrevista, em geral, você vai entrevistar menos pessoas, né? Sim. Então, a entrevista acaba usando mais como uma qualitativa, num lugar de você falar, beleza, vamos descobrir quais são as coisas que eu não pensei que podem estar passando nas percepções das pessoas. E depois usar a survey mais como validação mesmo, né? Tipo, para você ter mais número de respostas, mas sempre é importante você fazer realmente essas segmentações de público, né? Perguntas que ajudem a fazer essa segmentação para você poder depois segregar e falar assim, beleza, esse público, até porque muitas vezes os insights estão direcionados com isso, né? Sim. Se você foi lá e você entrevistou uma pessoa que estava há pouco tempo na comunidade, talvez ela te dê um viés que você já gostaria de explorar, né? Então, você precisa entender se isso é verdade dentro de outras pessoas desse perfil. Então, acho que isso é uma coisa que é super importante de separar mesmo. Acho que até compartilhando também, nos processos que a gente faz dentro da comunidade com os nossos clientes também é algo interessante, uma dinâmica, é uma entrevista só que a gente chama de focus group, né? Então, não é só um usuário, acho que colocar as pessoas, mais de um membro junto, né? Dá aquela sensação de um ambiente seguro, ou, putz, ele pensa como eu, então vou compartilhar um pouco mais. Então, também ter diferentes dinâmicas, assim, com outras pessoas também acaba sendo uma possibilidade, né? Então, Legal. Isso é algo legal de compartilhar com o pessoal também. Boa. Bom, você estava contando pra gente, né? Acho que teve toda a experiência que você teve ali antes com games, agora você tem uma experiência que atravessa muitos tipos de públicos diferentes, né? E a pergunta que eu queria fazer é realmente relacionada com isso, né? Eu acho que seria legal até você contar um pouco
de como foi migrar da comunidade de games para a comunidade que você lidera hoje, mas o que eu queria saber, assim, né, no final do dia, o perfil do público que está ali e o tema central da comunidade influenciam muito o tipo de coisa que você tem que lidar em termos de moderação, né? De que maneira que você, enfim, incentiva, ou de que maneira que você precisa controlar o que está sendo postado ou não, né? Então, como que você vê essa diferença de públicos e como que é lidar hoje com tantos tipos de assuntos diferentes e perfis de público diferentes ao mesmo tempo na comunidade que você está agora? Acho que a primeira coisa que eu falo, até em entrevistas, como eu entrevisto pessoas para a equipe, eu sempre falo, a Stack Exchange é a comunidade mais difícil que eu já servi. De longe, assim. E eu trabalhava em game. Então, às vezes, as pessoas ficam um pouco assustadas quando eu falo isso, mas, assim, pra mim é muito verdade. Eu acho o gaming mais fácil. E isso, de novo, as pessoas ficam um pouco assustadas quando eu falo isso, porque as pessoas têm uma visão um pouco ruim, eu acho, de gaming. Mas eu vou tentar explicar por que eu acho mais fácil, e eu explico isso geralmente também. Gaming é bem 8 ou 80, assim. Então, ou as pessoas te adoram, ou as pessoas te odeiam. Na verdade, geralmente na mesma empresa, em um momento elas te adoram, depois elas te odeiam, e depois elas te adoram de novo. Mas fica muito nesse... As opiniões são bem extremas. É raro você ter opiniões mais áreas cinzentas ali. Acontece, mas é mais raro. Estereotipamente, é mais... Então, assim, eu acho que eu dei de exemplo, né, ali, é muito mais fácil você moderar e até pessoalmente você lidar com isso, pelo menos pra mim, eu acho muito mais fácil quando alguém chega e fala, eu espero que você morra de câncer. Que sua casa pegue fogo e sua família morra queimada. Você olha e fala, tá. Sabe, pra mim isso não me afeta. Isso é meio tipo, foda-se o que você espera, sabe? A opinião é tão absurda e o desejo é tão absurdo que meio que bate e vai, sabe? Não me afeta. Stack Exchange nunca vai ter um usuário engajado, um usuário, mesmo que ele esteja muito bravo com a empresa, eu nunca vi ninguém falar esse tipo de coisa. Porém, por outro lado, eles vão te dar 10 motivos pelos quais você é horrível no seu trabalho e a empresa tá tomando decisões muito ruins. E, sei lá, uns 5 deles fazem sentido. Então, o esforço emocional de você engajar com esse tipo de conteúdo que, de certa forma, vem num tom respeitável, mas é agressivo também, porque... O pessoalmente, não que a intenção dele seja te ofender, mas é agressivo pra você como profissional, de ter que olhar e ler e parar e refletir, pera, o que aqui faz sentido? O que realmente a gente tá fazendo de errado que a gente pode melhorar? É um esforço mental maior. É um esforço emocional muito maior também. Então, várias vezes já aconteceu a gente pensar, caramba, por que eu tô tentando tanto, sabe? Por que eu tô me esforçando tanto se tudo que a gente toma de volta é crítica e porrada, mas... Isso eu acho muito mais difícil do que lidar com o tipo de ofensa ou crítica que a gente tem em gaming, que é muito mais absurda e muito mais direta, então é mais fácil de lidar. Acho que essa é a primeira diferença. E isso vem justamente dessa questão da... Como, culturalmente, a comunidade sempre se prezou muito pela assertividade dos comentários, faz sentido, dentro dessa moral, dessa cultura, você elencar 10 motivos pelos quais isso tá completamente errado e é um trabalho horrível. Faz sentido. Então não dá nem pra dizer que é uma falha da comunidade. Não, é só como essa comunidade se estruturou. Eu falo bastante, talvez as pessoas conheçam mais, a Stack Exchange é meio que uma mistura entre a Wikipedia e o Reddit. Então você tem a interação e os comentários do Reddit, mas você tem a precisão e a formação e o desejo por fontes e por estar correto da Wikipedia. E essa mistura é meio interessante. Então, eu acho que outro desafio, e aí vem do fato da gente ter 190 sites, e é mais ou menos acho que o que você estava perguntando, é a variedade de assuntos. Né? Então, como a gente lida com culinária é diferente de como a gente lida com RPG, que é diferente de como a gente lida com religião. Por exemplo, lembro de um caso que... Não vou lembrar os específicos agora, mas tinha no site de hinduísmo, que provavelmente é a religião que eu menos conheço, sendo pessoalmente, assim, então é até um pouco mais difícil eu moderar ela, porque eu conheço menos. Mas tinha 2 visões ali muito diferentes, era quase como 2 facções de interpretação do texto. E isso tava dando muita briga no site. E aí, gente, eu não tenho como
mediar um debate entre duas interpretações teológicas diferentes de um texto de uma religião que eu não conheço. Sabe? É impossível, assim. Então, nesse caso, a gente até contratou uma consultoria externa que trabalhava com... Era um cara que realmente pesquisava religiões e tal, e especialmente hinduísmo, pra ajudar a gente primeiro a entender o que estava acontecendo. Primeiro passo. Porque já era difícil só entender, a gente só sabia que... Gente, tem gente brigando. Porque eu, sinceramente, não sabia. Eu tava lendo, era inglês, eu consegui entender todas as palavras, Mas o mas eu podia significado... explicar e falar, não sei, eles estão brigando. Justo. Então, primeiro pra entender, pra depois ajudar a gente a construir uma decisão que fizesse sentido. Acho que esse tipo de coisa é diferente. Em game, até porque eu entrei na indústria de game muito por uma paixão. Eu sempre joguei, sempre gostei muito de jogar, desde adolescente, computador, tecnologia, blá, blá, adorava. Então foi muito mais fácil, porque era muito mais difícil eu achar um conteúdo desse tipo que eu simplesmente não conhecia. Não tinha referência pessoal pra falar disso, né? Então, nesse sentido, assim, gamer é mais tranquilo. Por isso que eu falo que gamer é bem mais fácil do que Stack Exchange. Mas é esse tipo de coisa, assim, como são 190 sites, depende muito do dia, depende do assunto, depende de onde que tá acontecendo. E aí, pra moderação, eu acho que vai muito nisso, sabe? Você precisa entender o que tá acontecendo primeiro pra depois agir. Principalmente nos sites, e eu falo, nos sites que você não tem contexto. Então, por exemplo, é muito mais fácil pra gente agir. Por exemplo, a gente tem bastante problema com homofobia e transfobia nos sites de cristianismo e judaísmo. Acontece. Então, é muito mais fácil por mais que não seja religioso, mas assim, cresci no Brasil, tenho uma formação, tenho uma ideia do que é cristianismo, do que são os valores cristãos, tem todo um discurso que você já conhece, do que eu moderar um discurso no islamismo sobre a mesma coisa. O assunto é o mesmo, a gente tem os problemas, mas são contextos diferentes, são interpretações de textos diferentes. Então, o que ajuda muito, o que, assim, salva minha vida no trabalho, é essa precisão por fontes. Então, a linha que a gente sempre estabelece é um site com o objetivo de gerar conhecimento, de gerar uma base de dados de perguntas e respostas corretas que melhorem o nível de conhecimento sobre o assunto disponível para a humanidade, né? Então, você não pode, numa pergunta sobre qual a visão da denominação XYZ do catolicismo sobre homossexuais. Você não pode simplesmente falar, eu acho que eles vão pro inferno. O que você acha é irrelevante pro conhecimento da humanidade. As respostas têm que citar fontes, e aí se é de uma denominação específica, por exemplo, idealmente citar um texto de algum intérprete daquela dominação, de algum padre relevante ou algum teólogo relevante daquela dominação. Então, assim, a gente preza muito por mais que seja uma resposta que eu moralmente acho condenável, se você dizer, por exemplo, eles vão pro inferno, sabe? Pessoalmente, eu acho completamente condenável e um absurdo. Mas não é sobre isso, não é sobre o que eu acho. A resposta é essa. E aí outra coisa é que você não pode parecer que você está endossando essa resposta. Se você cita a fonte e fala, e isso está completamente certo e tem que ser assim mesmo. Tem que ser mais neutro possível ali, né? Exato. O nosso objetivo não é endossar uma opinião ou não. É dar uma resposta correta para a pergunta. Fomentar a informação, né? Exato, fomentar a informação. Então, assim, isso facilita muito a minha vida na moderação. Porque muita coisa que é muito preconceituosa, geralmente já cai aí. É de baixa qualidade, ou não cita fontes confiáveis, ou é só uma opinião. E aí a gente só remove. É mais fácil. Agora, tem casos, que acho que até conversou um pouquinho antes, que não dá pra só remover. Que acho que é a pergunta que a gente teve no Islã, no site do islamismo, sobre... Principalmente quando explodiu bastante a cobertura midiática sobre o conflito Israel e Palestina ali. Uma pessoa perguntou se era aceitável na visão do Islã, se era aceitável executar mulheres e crianças prisioneiros de guerra ou apenas homens. Então, assim, a pergunta é legítima. A pergunta é válida. Né? Dentro de uma interpretação estritamente do texto religioso. Isso é qual dos dois? Né? Ou nenhum dos dois? Ou os dois? Essa é a pergunta. Seria uma resposta muito diferente se eu estivesse no site de política, por exemplo, e alguém estivesse perguntando, de acordo com a legislação internacional, qual dos dois é aceitável? É uma resposta diferente de acordo com o islamismo. Né? Então, esse tipo de nuance
Pra mim é muito legal, assim. Tá lidando com contextos diferentes quase todo dia, assim. Mas é esse tipo de nuance que eu preciso me preocupar pelos sites serem tão diferentes, assim. Sim. E eu achei legal algumas coisas que você trouxe aí, né? Tipo, e que talvez até conversem com umas coisas que a gente falou em outros episódios, né? Mas eu acho legal porque acho que em mais de um episódio aqui a gente comentou a seguinte coisa, né? Do tipo, nossa, tipo, tem muita gente que começa a trabalhar com comunidade e nem sabia, né? Tipo, e daqui a pouco você descobre que você é community manager. E eu acho que muito tem a ver com isso do que você falou, né? Pô, eu entrei na comunidade de games porque eu sempre jogava, né? É isso. E eu acho que muita gente passa por esse caminho, e aí entra no que eu queria falar de verdade, que é que acho que o nosso grande desafio quando a gente vira profissional de comunidades é a gente saber que a gente vai lidar em algum momento com alguma coisa que a gente não faz a menor ideia. Porque, cara, profissional, beleza, você é um bom profissional de comunidades na comunidade de gaming. Alguém que tá numa indústria completamente diferente, tá procurando um community manager e fala, aquele cara ali é bom, vamos trazer ele. Só que assim, é um assunto que você desconhece, aí você precisa começar enfim, a lidar com assuntos que você não está acostumado, né? Isso eu entendo que é um grande desafio na moderação também, né? E aí, até para eu puxar um pouco também desse tema antes da gente partir para a próxima pergunta, eu queria... Né, você falou um pouco, né, sobre quando você estava falando de conhecer a comunidade, né? De que tem coisas que são... diretrizes que a gente não consegue mudar, tem outras que a gente consegue mudar, a gente vai conhecendo o público que está ali, etc, etc. E aí o que eu queria saber nesse contexto do Stack Exchange, né, como é que funciona isso com esses diferentes temas? Vocês têm uma diretriz única que serve para todo mundo? Vocês têm diferenças, né, em termos de diretrizes ou em termos de moderação que são para cada site diferente? Como que funciona isso hoje lá? É meio que um misto de ambos. Acho que vale a pena contar a história desde como era o primeiro, até onde a gente está hoje. Sim, legal. Mas o primeiro, quando o site foi lançado, a política de conteúdo, o código de conduta era uma frase, era be nice. Seja gentil. Esse era o código de conduta do site. E assim, isso foi suficiente por muito tempo. Eu acho que quanto mais homogênea é uma comunidade, menos regras escritas você precisa. Porque as pessoas tendem a agir de uma mesma forma. É uma norma de grupo mais bem estabelecida e mais bem aceita, porque todo mundo ali se conhece, ela é pequena, as pessoas se tratam bem já. Então, assim, não tem grandes desavenças. Depois do Be Nice, a gente evoluiu pra... Tinha ali 5 regrinhas. Tinha o Be Nice, que continuava sendo a mais importante, e aí tinha algumas outras coisas sobre... preconceito, sobre não seja preconceituoso, sobre dê informações corretas, tinha algumas outras coisas ali que foi um pouco mais codificado. Isso aconteceu quando o site expandiu bastante, então você começou a ter muita gente nova participando, e muita gente que descobria que tinha quebrado uma regra implícita quando ela quebrava a regra. O que é uma experiência horrível para um novo usuário, que é tipo, eu fui contribuir, eu fui postar, eu quero participar... E aí você tomou na cara porque você fez algo errado que não tá escrito em lugar nenhum que era errado. Só que todo mundo ali sabia que estava errado, menos o usuário novo. Então, assim, é uma experiência muito ruim. Então, e aí cresceu um pouquinho pra melhorar esse tipo de experiência. E aí, quando eu entrei, já tava ali um pouquinho crescido. A gente, em 2021 ou 22, eu não lembro agora de cabeça. Foi entre 2020 e 2022, que são os anos meio confusos. Eu nunca sei qual era qual ano, mas foi entre esse período. A gente refez todo o código de conduta dessas 5 frases. A gente agora tem páginas e páginas, tem políticas diferentes. Tem, por exemplo, eu tenho uma política sobre conteúdo político. Eu tenho uma política sobre conteúdo abusivo. Tem uma política sobre imagens e conteúdo sensível. Como que surgiu esse código de conduta novo? Muito foi de mim e da Bela, que é uma pessoa da minha equipe, porque a gente já tem bastante experiência, então a gente sabia mais ou menos o que era necessário. A gente olhou muita coisa também, Meta, Facebook, que é Meta, né? Mas Facebook, Instagram, muita coisa do Twitter, muita coisa desses sites maiores, porque a gente começou a ter um volume maior e também uma quantidade de assuntos muito grandes. Quando o Stack Overflow surgiu, era só Stack Overflow. Aí abriu um outro site, aí abriu um outro site, aí abriu um outro site. De repente a gente tem 190. E aí... Pô, é muito diferente você lidar com 190 sites de assuntos diversos do que um de tecnologia, né? Então isso demanda... Quanto mais... Acho que é justamente esse ponto. Quanto mais diverso é a comunidade, mais regras você precisa. Porque mais desavenças vão acontecer pela própria diversidade. Né? Também aumenta o número de opiniões diferentes, o número de
pessoas com histórias diferentes, com experiências de vida, de culturas diferentes, de países diferentes, isso gera conflito. Então, quanto maior e mais diverso uma comunidade, acho que mais regras você precisa. E a gente olhou muito para crescer essas regras com quais são as coisas que dão problema, que a gente recebe, né, reclamações ou questões ou denúncias, e que a gente acha que as políticas hoje não são suficientes para lidar. Então, muito antes desse conflito da Israel e Palestina, a gente tinha um usuário específico que o username dele era nome supports Israel. Né? Então, apoia Israel. E a gente não tinha nenhuma política sobre isso. Né? Então, aí veio a guerra da Ucrânia, e aí apareceu, não sei o que, supports Russia. E a gente não tinha nenhuma política sobre isso. Então, foram juntando esses casos, e aí muita gente, por exemplo, reclamou desse usuário que tinha supports Russia no nome, porque a Rússia era o agressor, era o invasor, enfim. Então, a gente começou a olhar esse tipo de coisa. Imagens sensíveis. A gente não tinha uma política sobre imagens. Então, a gente tem um site de world building, por exemplo, que é um site para escritores que estão criando mundos. Né? Então, é pergunta sobre criação de mundos. E aí, invariavelmente, você fala sobre tortura, você fala sobre dominação de uma espécie de outra, você fala sobre alienígenas fazendo atrocidades, você fala sobre crimes de guerra, porque em literatura e ficção isso acontece. Né? Eu lembro que muita gente estava no site que é o de ficção científica e TV, muita gente estava discutindo Handmaid's Tale, por exemplo. E aí, até que ponto, né, você vai descrever uma cena ou uma cena de tortura? Então, assim, esse tipo de coisa a gente não tinha uma política para isso. A gente criou uma política de conteúdo sensível. Então, uma política só para lidar com esse tipo de assunto, porque era um conteúdo que a gente não tinha uma política sólida para descrever isso antes, e isso gerava problema. E aí a gente tinha que tomar decisões sem uma base em policy, em política, o que é bem ruim. Porque a partir daí, se você não tem uma política escrita, você está tomando decisões do que você acha. Né? E o ideal não é você... Você vira meio que não é censura porque não é prévia, mas enfim, você vira meio que você toma a decisão do que pode e não pode. Sim. E não é o ideal, não é para isso que você tem um time de trust and safety, né? Quanto mais você se tirar, claro que é impossível completamente, porque no fim das contas quem escreveu a política sou eu, então claro que ela reflete, né, minhas experiências e minhas opiniões pessoais até certo nível, mas ela é muito mais bem codificada e depois até acontecem discussões diferentes do que eu achava, porque depois que você escreve uma lei, a interpretação dela... É por isso que a gente tem dois poderes, por exemplo, o legislativo que escreve as leis e o judiciário que interpreta, não é? Né? Exato. Então, assim, isso é bem diferente, e aí a gente chegou nesse último código de conduta. Esse código de conduta vale para network inteira. Para os 190 sites, esse código de conduta vale, ele é o mínimo aceitável. Cada site, e aí fica a cargo dos moderadores e da comunidade, se tiver alguma disputa, alguma coisa, a gente pode ajudar, mas não é o nosso time que decide, mas cada site tem autoridade para criar suas próprias políticas de conteúdo. Então, a gente tem um mínimo aceitável, que é o código de conduta, nenhum site pode dizer o código de conduta aqui não vale. Não, o código de conduta vale pela network inteira, e aí a gente, como empresa, dizendo, olha, esse é o mínimo padrão que a gente quer manter nos nossos sites. Além disso, cada site cria suas próprias regras e o que é aceitável você perguntar que no site de anime, por exemplo, eles tiveram uma discussão muito grande sobre não um hentai explícito, mas alguém pedindo para identificar um anime que continha, por exemplo, cenas de nudez. Pode ou não pode? Porque aí fica... Aí acabou... No final das contas, acabou entrando naquela velha discussão, o que é pornografia? Porque pornografia não pode, pelo código de conduta. Mas um anime que não é hentai, pode ou não pode? Então acabou ficando uma decisão a cargo da comunidade. A gente não interferiu. Porque a gente falou, olha, pornografia não pode. Se for pornografia, a gente vai deletar. Mas... Fora isso, vocês querem ter o conteúdo? Tudo bem. Vocês não querem? Tudo bem também. Então, acho que tem muito disso de como a gente tem 190 sites muito diferentes, respeitar o que as pessoas que estão ali discutindo querem. E o que elas não querem que faça parte daquele site. Então, a gente abre essa possibilidade também de aí cada site tem suas... Todas elas têm que ser codificadas, têm que estar escritas em algum lugar, não é só porque o moderador decidiu que pode ou não pode. Mas a gente abre, sim, para os sites... acrescentarem o código de conduta, né? Eles não podem ter nada menos do que o código de conduta. Ou seja, vocês meio que criam a estrutura e aí vocês entregam pra galera e tipo assim, galera, isso é a base, façam o que for melhor pra vocês aí com base nessa estrutura, né? Que eu acho que é o jeito melhor de a gente trabalhar com comunidade que é possível, né? Tipo, não tem como você tirar a própria
comunidade do centro da decisão, senão não é uma Exato. comunidade, né? Exato. Porque entra naquele contexto, né, que você comentou logo no início, né? Cada comunidade tem sua cultura e seu contexto, né? Então, assim, acho que uma pessoa achar que sabe de todas, né? Então, a própria comunidade vai dizer para ela o que faz sentido e o que não faz, né? Mas acho que ter esse básico é super importante. E acho que eu queria abordar um ponto com você aqui, acho que antes da minha pergunta especificamente aqui daqui que eu separei sobre você e sua equipe, um pouco de organização, da moderação e tudo. Acho que tem muita gente ainda que também está conhecendo comunidade agora, ou possibilidade de comunidade para as suas marcas, para os seus negócios, ou para o seu projeto pessoal também, né? Porque bastante gente começa assim. Acho que seria legal você poder definir para a gente o que na sua visão é moderação. Acho que a gente fala muito moderação, mas para quem está entrando agora, talvez não é tão tangível, digamos assim. Na sua visão, o que é moderação e talvez exemplos práticos, o que você e seu time acabam fazendo, né? Para esses diferentes tipos de comunidades. Então, acho que queria só explorar um pouquinho esse tópico para depois fazer uma pergunta um pouco melhor do dia a dia de vocês. Tá. Bom, vamos lá. O que é moderação? Acho que, primeiro, existe uma noção muito mal vista de moderação, principalmente vinda das redes sociais, Sim. que parece muito arbitrário, né? Vai um pouco contra tudo aquilo que eu falei de ter uma política escrita, blá, blá. Por mais que essas empresas tenham, pelo volume, acaba sendo um pouco arbitrário. Não qual é a regra, mas quando ela é enforceable, né? Quando a ação é tomada contra alguém e quando não é. Isso acaba... Até pela escala. Tem uma frase uma das Trust and Safety do Twitter, antes do Elon comprar e tudo mais, que eu acho muito boa, que é... Se uma coisa tem uma chance de acontecer de 1 em 1 milhão, se a cada 1 em 1 milhão de posts isso vai acontecer, eu vejo mais ou menos umas 1000 vezes por dia. Então, por dia por semana, não lembro agora, mas ela falou o período, né? Então, assim... A escala piora muito. Claro. A experiência do que é a moderação. Então, acho que, primeiro, as pessoas precisam tomar que o pior cenário possível, acho que é o das grandes redes. O das grandes redes é muito mais complexo do que o de um site menor, de uma comunidade menor, enfim. Então, dito isso, acho que, na essência, moderação eu vejo muito mais como um trabalho de mediação de conflito do que como um trabalho de justiça, que eu dei o exemplo do sistema judiciário. Claro. Tem um certo exercício de poder e de autoridade e de decisão e de decidir isso fica, isso vai embora, você vai ser suspenso, você vai ser banido, você pode participar e você não pode. Isso existe. Mas o objetivo central disso é de mediar conflito entre os usuários da comunidade, né? Porque... Ou entre os usuários e a própria empresa. Porque, por exemplo, pode ser que os usuários queiram postar pornografia. Mas a empresa não está disposta a assumir esse risco. Claro. Porque tem várias coisas adicionais envolvidas com aceitar a pornografia, por exemplo, ou não. Então, pode ser um tipo de regra que seus usuários não concordem, mas você precisa fazer como empresa, ou pode ser um tipo de regra do grupo mesmo, como acho que a maior parte das decisões que a gente toma são mais de grupo do que de empresa. Então, assim, eu vejo muito por esse lado de mediação de conflito. Você tem uma experiência que para algum usuário foi negativa, ele vai reclamar, geralmente, ou o algoritmo vai detectar, porque você sabe que isso já é negativo, ou enfim, de alguma forma vai surgir para você e você precisa tomar uma decisão. Isso fica, isso não fica. E a gente toma muito essa decisão baseado no... Primeiro, que eu acho que é muito importante, a gente sempre fala de não julgar a intenção das pessoas. Nesse caso, a intenção não importa. Não é que a intenção não importa para interações sociais. Interações sociais, a intenção importa muito. Mas para moderação... Primeiro, por que eu digo que não importa? Porque você não consegue nem saber qual é a intenção da pessoa de fato ou não, quando você tá na internet. Claro. Não sei o que ela quis dizer, não sei o que ela estava pensando, não sei. Não importa. Mas a gente olha muito pelo impacto. Qual é o impacto que isso vai causar em terceiros? Qual é o impacto que isso causa para a cultura da comunidade? Qual é o impacto que isso causa se a gente deixar, por exemplo, e mais pessoas começarem a fazer? Todos esses questionamentos pesam numa decisão de moderação. Então, baseado no impacto que aquilo tem e nas políticas que a gente escreveu, a gente sempre revisa as políticas para ver se a decisão que a gente está tomando está de acordo com o que a gente escreveu, que seriam as regras. E aí a gente decide, vai ser suspenso por 3 dias ou por 1 mês. Depende da gravidade. Não vai ser suspenso, só vai receber um aviso. Ou não vai nem receber um aviso, a gente só vai deletar, isso aqui tá bom. Aí depende muito da gravidade, qual regra foi violada, qual... Mas primeiro, a decisão entre moderar e não moderar, e aí moderação pode tomar várias formas, né? Como eu falei, suspensão, deletar, editar. Às vezes a gente só edita. O conteúdo, por exemplo, na resposta homofóbica que o usuário adicionou um monte de coisa de opinião dele. A gente edita a parte de opinião e deixa... Se a parte factual, a parte assertiva de fontes está boa, não tem por que eu deletar o conteúdo todo. A gente edita e avisa a pessoa, olha,
avisa ou suspende, enfim, depende da gravidade, né? Claro. Mas avisa a pessoa, olha, o que você fez não pode, pela regra tal e tal. Cita o conteúdo, a gente sempre se preocupa muito em, já entrando claro. talvez no dia a dia, citar o conteúdo que foi violante pra pessoa não ficar, mas o que eu fiz? Não tá aqui, foi isso, esse é o problema, né? Então, moderação acho que é isso, é você resolver conflitos da maneira mais pacífica possível, não para o indivíduo, mas para a comunidade, para o grupo que participa ali como um todo. Porque para o indivíduo pode ser que, obviamente, ninguém gosta de ter o seu conteúdo removido. Exato. Então, para o indivíduo pode não parecer pacífico. Claro. Sim. Mas a gente sempre tenta tomar a opção menos agressiva possível. Legal. Sim. Legal. Eu gosto disso que você falou por último, né? Acho que até um conceito que eu citei numa outra conversa que a gente teve, né? Que eu acho que muita gente, às vezes, quando tá nessa posição de tomar decisão com relação ao conteúdo, se vai ou se não vai, ou se pode ou se não pode, né? Ou quando tem alguém que claramente está incomodando o grupo e aí a galera fica, né? Tipo, a pessoa que tá nessa posição de liderança, vamos dizer assim, fica muito do, nossa, mas isso era para ser um ambiente aberto, ou tipo, era para ser livre, eu não fico, não tô confortável em colocar alguma sanção nessa pessoa, né? E aí tem aquele conceito, né, que eu li no livro da Priya Parker, do Art of Gathering, não sei se você já leu, mas que ela traz, né, o conceito da autoridade generosa, né? Tipo assim, você meio que tá protegendo todo mundo do grupo, que meio que veio ali por uma proposta específica, e você tem uma pessoa que está saindo dessa proposta de alguma maneira, né? Então, é importante a gente saber exercer essa liderança, né? Nesse momento de poder proteger o grupo todo, ainda que a gente vai deixar alguém infeliz nesse processo, né? Exato. Então, o importante é manter a promessa que foi feita no começo do que ia se tratar aquilo ali, né? A visão do todo é super importante, né? Da comunidade como um todo. E você sempre ter isso é muito importante, né? E aí, falando um pouco acho que um pouco do dia a dia, né? Que entra exatamente, que você já deu um pouco de spoiler aí pra gente também. Como é que você organiza as atividades da moderação, tanto você quanto a sua equipe, né? Justamente pensando nas pessoas que estão começando nesse mundo agora. Então, quais as dicas você daria pro pessoal sobre moderação? Acho que essa parte do todo é super importante. Essa é a primeira, ter isso em mente. E a gente sempre tenta balancear isso com a liberdade individual. Então, existe uma certa expectativa, até por ser uma empresa americana, tem toda a questão do free speech, né, liberdade de expressão. É uma visão bem diferente do que a gente tem no Brasil. Até porque as constituições dos países são muito... Legalmente, é uma questão muito diferente, a questão da liberdade de expressão. Claro. Mas, obviamente, isso não se aplica a gente, porque a gente não é o governo. Então, liberdade de expressão não é uma coisa que se aplica a empresas privadas. Mas a gente tenta levar esses princípios em conta. Então, os indivíduos têm certas liberdades de crítica, por exemplo. Críticas à própria empresa, a gente tende a ser um pouco mais... um pouco menos agressivo na moderação, um pouco mais permissivo, porque, querendo ou não, a gente está numa posição de poder, né? Então, acertar críticas é parte disso. Na política, por exemplo, de política, política de política é ótimo, mas a política sobre conteúdo político, a gente, inclusive, a gente é muito mais permissivo com políticos, governos, suas políticas, a implementação dessas políticas e mesmo a pessoa, políticos que estão em posição de poder. Então, a gente é mais permissivo. Então, você tem muito mais liberdade. E aí, até porque eu não entrei nisso, mas enfim, além do site, existe um chat. Um sistema de chat em real time. Então, aí já todas as questões que eu falei que salva a minha vida, de tem que ser bem fundamentado, tem que ser... Esquece. No chat não precisa. Mas, né, no chat, por exemplo, você tem muito mais liberdade de criticar um político, ou um governo, ou um país, que é uma entidade que exerce poder, do que você criticar um outro usuário da comunidade. A mesma frase aplicada a um usuário da comunidade ou a um governante seriam moderadas de formas diferentes. Até pelas políticas que a gente tem, mas também por essa questão de liberdade individual, é diferente, né? O contexto é diferente. Então, acho que isso importa muito. Mas aí, do dia a dia. Acho que, primeiro, o Stack Exchange é um contexto específico, que é o mesmo contexto do Reddit ou da Wikipedia, por exemplo, que a gente tem moderadores voluntários. A gente não tem, assim, tem a nossa equipe de Trust and Safety, mas a gente faz pouca coisa de moderação proativa. A gente é muito mais reativo do que reclamam pra gente. Então, a gente tem 2 tipos de reclamação. Reclamação das atitudes que os moderadores tomaram, que os voluntários tomaram, e aí a gente vai analisar todo o caso para ver se eles tomaram a atitude correta, ou a melhor possível, né, digamos assim.
E a gente tem denúncias que chegam diretamente pra gente, porque os usuários podem reclamar pra gente alguma coisa. Nós lidamos com as duas. Então, tem um pouco de moderação primária, que eu digo, que é quando você é a primeira pessoa moderando aquilo, e tem um pouco de reanálise de trabalho de moderadores que a gente faz os dois, né? Mas o grosso da moderação do dia a dia é feito pelos moderadores voluntários. Tá. Então, o nosso trabalho é muito mais de ajudar eles, educar, Suporte. trazer, mas não só suporte, mas assim, trazer proativamente conteúdo educativo de tipo, olha, essa política, é isso que a gente quer dizer com ela. Tá. Então, a gente tem um documento, acho que deve estar com, sei lá, mais de 50 páginas hoje, explicando o código de conduta com exemplos. Com, olha, essa política, isso aqui poderia, isso aqui não poderia. Isso é um exemplo do que seria uma área cinzenta, depende do contexto da sua comunidade. E a gente destrincha mais isso privado para os moderadores, porque liberar esse tipo de conteúdo é você convidar uma argumentação sem fim do que, tô seguindo as guidelines ou não. Não é sobre isso, né? Então, a gente tem a política escrita, a política é pública. Mas o guia chama Enforcement Guide, né? O guia de como você aplica essa política é privado para os moderadores. Então, a gente cria muito isso. A gente responde muita coisa. Muitas vezes, ou eles perguntam diretamente, ou eles escalam algum caso pra gente. Não sei o que fazer nesse caso aqui. Né? Então, a gente faz. Acontece também de coisas legais. Por exemplo, o exemplo mais extremo que a gente tem, de pornografia infantil. Os moderadores não lidam com isso. Eles são voluntários, eles não são funcionários da empresa. Sinceramente, eu não quero nem que eles tenham que ver esse conteúdo. Porque quanto menos gente vê, melhor. Então, se algum deles vê, eles só avisam a gente. E a gente tem um esquema de... Um processo interno exato de que notifica, tem alguém sempre um call o tempo inteiro, que tá sobre aviso, né? Então, assim, essa pessoa notificada recebe ligação, recebe SMS, o que seja que ela quiser, pra lidar o mais rápido possível. Legal. Então, a gente é muito mais como se fosse um segundo nível de moderação. Segunda instância. A segunda instância, né, de moderação do que o grosso do dia a dia são os voluntários que fazem. Mas se você for fazer, eu acho que para alguém que está começando, obviamente você não vai ter, sei lá, 700 moderadores voluntários, que é o que a gente tem hoje. Então, você está começando, acho que é importante você criar uma rotina de verificação proativa e saber dividir o seu tempo entre proatividade e reatividade. Então, você precisa estar... Até hoje, a gente participa muito da comunidade, às vezes não ativamente, mas lendo. Tem momentos do meu dia que está no meu calendário que é para ler os sites. Então, até hoje, eu acho muito importante você saber o que está acontecendo, para ter uma ideia da cultura, de tudo isso que a gente já falou, mas também para identificar coisas que, às vezes, as pessoas acham que tá tudo bem e você vê... talvez não tá tudo tão bem assim. Talvez a gente possa discutir isso aqui para ser um pouco melhor. Né? Então, é importante você ter esse momento para ler, para conhecer, para participar, para... E depois, um outro momento, que eu separo bem isso nas minhas tarefas, que é... esse momento eu vou ler as reclamações, eu vou ver as flags, as denúncias, o que seja que você tem lá de sistema de que alguém pode clicar, denunciar esse conteúdo. Né? São dois momentos diferentes, mas ambos são muito importantes. Legal. E eu acho legal, assim, deixa muito claro, né? Acho que para chegar nesse nível de moderação, tem algumas coisas básicas que a gente já tem que determinar até para quem está nos ouvindo aqui, né? Então, você tem que ter já esse código de conduta, né? Essas regras da comunidade, porque talvez sem isso você não consegue essa moderação, né? Então, até, por exemplo, você falou sobre denúncia, né? Até os canais de denúncia, né? Se o membro vê alguma coisa, o Jack, então acho que é legal deixar claro isso, né? Então, tem um passo a passo, por exemplo, tem algumas atividades básicas, a definição da comunidade como regra de moderação, e canais, por exemplo, se você utilizar, né? Para que todo esse sistema que você comentou com a gente funcione, né? Funcione. E eu acho que o código de conduta, por exemplo, na verdade nada disso, mas principalmente o código de conduta não precisa ser robusto de começo. Igual o exemplo que você deu, né? Às vezes, be nice funciona. E a evolução da comunidade vai fazendo isso naturalmente. Exato. Né? Exato. É que eu acho que tem alguns pontos aí, né, que no final do dia isso bate tudo muito em cultura, né, e acho que tem esses momentos da comunidade que pode ser um grande risco de disrupção da cultura que, né, tipo, quando a comunidade cresce demais, ou quando ela se segmenta demais, ou quando você tem enfim, tem a experiência do usuário novo, que você já mencionou, né? Tipo, que ele é o único que não conhece a regra implícita dali, mas também tem, tipo, uma comunidade que cresceu muito rápido de uma vez, entrou muita gente, meio que a galera que tava antes tá sentindo, putz, não tô conseguindo... Não tem mais regras implícitas, né? Acabou, porque ninguém conhece, então, sim. A partir do momento que a maioria das pessoas não conhece as regras implícitas, elas não valem mais. Enfim, eu acho que é todo um processo, né, de construção que é necessário para garantir esse sucesso das comunidades, né? E acho que a
A minha próxima pergunta tem a ver com isso, mas antes dela, eu queria te perguntar um pouco sobre essa questão dos moderadores voluntários, né? Acho que isso é uma coisa que é super interessante para todo mundo. Acho que muita gente que ouve a gente, ou muita gente que está trabalhando com comunidade, tem aquela famosa experiência de ser a equipe de comunidade, né? De ser a única pessoa de comunidade, muitas vezes é difícil para essa pessoa, né? Poxa, preciso pensar em estratégia, preciso pensar em conteúdo, preciso pensar em engajamento, preciso pensar em moderação, e moderação geralmente é uma coisa que dá muito trabalho, dependendo do volume de usuários que você tem ali, né? Então, ter um grupo de voluntários ajuda muito, né? Hoje, como é que funciona para vocês recrutar esses voluntários, né? Como vocês escolhem quem vai ser voluntário? Como funciona esse processo para vocês hoje? A gente tem um processo muito único, que geralmente os profissionais de comunidade geralmente ficam horrorizados quando eu conto, mas a gente não escolhe, tem eleições. Muito bom. Então, os próprios sites, as pessoas se candidatam, a gente tem essa vantagem que a gente não precisa ir atrás, convidar pessoas, a gente já tem um número de pessoas interessadas, mais do que o necessário. Então, as pessoas se candidatam e a comunidade vota. Então, a gente tem, em momentos de tensão entre comunidade e empresa, que aconteceu alguns, desde que eu comecei lá, é engraçado, porque a gente tem moderadores que são eleitos numa plataforma anti-empresa. E a gente dá o poder para eles, a gente dá o acesso para eles normalmente. Então, assim, eu acho que é uma experiência muito particular, mas Stack Exchange é assim. Eles são eleitos e a gente não tem, assim... Pra gente remover um moderador eleito, existe um processo para isso, hoje, que é o nosso time que roda também. E, basicamente, a gente nunca remove direto. Essa é a nossa promessa para a comunidade, que a gente não vai remover alguém diretamente, a não ser que seja uma emergência. Como, por exemplo, que seria uma emergência, já aconteceu. Alguém está vazando informações pessoais dos usuários. Vazando e-mail, vazando IP, ou comentando sobre a atitude de moderação. Tipo assim, eu sou moderador, ele é meu amigo, mas ele não é moderador. E eu começo a comentar com ele as coisas que você fez e as suspensões que eu te dei. Não pode, essas são informações da moderação. Ele pode comentar com outros moderadores, mas não... Então, assim, esses seriam os casos de emergência, basicamente. Ou alguma outra coisa, mas enfim, sei lá, descobriu que a gente tá fazendo alguma coisa ilegal, tá? Vazar a informação já é ilegal. Mas, enfim, nesses casos a gente assegura o direito de remover imediatamente. Fora isso, a gente tem um processo que envolve 3 community managers, aí já não dá pra ser equipe, né? Mas envolve 3 community managers, que é basicamente, os 3 vão olhar, o primeiro decide se houve uma provável violação ou não das regras dos moderadores ou do código de conduta da network. Se ele achar que houve uma violação, a gente contata o moderador e fala, olha, nesse caso a gente acha que houve uma violação por esse motivo, aconteceu isso, explica toda a situação, explica o que a gente acha que foi violação e dá a oportunidade, se ele quiser, explicar alguma coisa, ou trazer alguma... acho que vocês não consideraram isso, tem esse contexto que eles não viram, beleza. Dada a explicação, o CM1, que a gente chama que é o Community Manager, o primeiro, né, reavalia a opinião dele, se aquilo bate ou não, faz sentido, se mantém, né, a opinião que houve uma violação ou não. Se ele ainda achar que houve uma violação, vai para um segundo Community Manager, que aí se ele achar que foi uma violação, beleza, aí a gente tem uma violação e a gente avisa o moderador. E aí, se eles discordarem, vai para um terceiro community manager que desempata. Mas, então, assim, o primeiro é um aviso, e aí se o moderador se ele fizer uma violação de novo pelo mesmo motivo, aí sim ele é removido. Então, a gente tem todo um processo, a gente tem essa promessa de que a gente não vai remover moderadores por nada, né? Ou porque a gente não concorda com eles, ou etc. Mas voluntário funciona assim. Tem toda uma questão de... Se você for ter moderadores voluntários, tem toda uma preocupação legal também, em que você não pode transformar esses moderadores em empregados não assalariados. Sim, claro. Né? Isso existe no Brasil, isso existe nos Estados Unidos, então, assim, tem várias questões, e aí eu não sou advogado, então, né, consulte o advogado da empresa, provavelmente, mas, assim, em geral, o que a gente tem? Eles não podem ter requisito, você não pode falar, olha, você tem que olhar 10 denúncias por semana, no mínimo. Não pode ter horário mínimo. Você não pode falar, a gente espera que no mínimo você dedique 10 horas por semana a isso aqui. Não pode. Então tem várias coisas ali que você não pode exigir, porque ele não é um funcionário. Então, você não, na verdade, você não pode exigir nada, porque é uma posição voluntária. E isso, às vezes, entra em conflito com, tipo assim, pô, mas ele pode ser moderador, então, e não fazer nada? E ele vai continuar sendo moderador? Em teoria, pra gente pode. Né? A gente talvez vai conversar, vai perguntar, oi, a gente viu que você faz 6 meses que você não faz nada no site. Você ainda quer continuar sendo moderador? Será que não vale a pena a gente chamar uma outra eleição para ou trocar você ou adicionar alguém? Né? Então, tem esse tipo de tato que você pode perguntar, tipo, pô, faz 6 meses que você não faz nada, você ainda
tem interesse, às vezes a pessoa fala, nossa, até esqueci. Não, pode tirar. Uhum. Beleza. Às vezes você fala, não, quero. Tá bom também. Então tem alguns cuidados aí, principalmente essas questões legais de trabalho, que você não pode... Tem que tomar bastante cuidado com moderadores voluntários. E, obviamente, eu sempre falo também que a qualidade da consistência vai ser pior, da consistência de decisões vai ser pior com moderadores voluntários do que com empregados. Uhum. Então, você tem que aceitar também que, assim, moderadores voluntários provavelmente vão tomar decisões diferentes. Como a gente tem quase 700, se eu perguntar para cada um deles exatamente essa situação, pelo menos umas 3 respostas diferentes eu vou ter. Uhum. Então, você tem uma falha de consistência ali que é natural, porque, cara, por mais que a gente tenha treinamento, tenha manual, tenha tudo disponível, no fim das contas eles são voluntários. Eu não posso obrigar eles a fazer um treinamento, eu não posso testar eles nisso aqui e dar uma nota e falar, você só pode continuar sendo se você passar nessa prova. Então, tem um erro de consistência, uma queda de consistência que é normal e tudo bem. Assim. Sim. Tem uma queda também de produtividade, porque obviamente ele não vai dedicar 40 horas por semana nisso, ele tem um trabalho. Sim. Tem todos esses pontos negativos que você tomar, e o ponto positivo é que, primeiro, não custa nada, né? Eles são voluntários. Mas segundo, também acho que tem outras coisas. Eles estão muito mais envolvidos na comunidade do que funcionários, moderadores, Sim. geralmente. Então, muita coisa que a gente toma de decisão na empresa, a gente passa primeiro pelos moderadores como um vibe check, assim. Será que... Se eles acharem que tá tudo bem, tem uma grande chance da comunidade achar que tudo bem. Se eles verem problemas, vale a pena conversar sobre esses problemas e mudar, enfim, porque provavelmente a comunidade vai achar que tem problemas. Então, você tem um pulso, assim, de poder sentir e perguntar coisas sobre usuários muito engajados à sua disposição, né? Então, tem essa vantagem também, eu acho que de ter moderadores voluntários, mas tudo tem suas vantagens e desvantagens. E resolve aquele problema que a gente estava falando antes de você não ter tanto conhecimento a respeito do tema, né? Tem Exato. moderadores que estão na linha de frente ali, que estão mais envolvidos, como você disse, que vão saber te ajudar, né? Ou que estão mais imersos naquela questão para poder falar. Exato. E assim, você falou, poxa, muitos profissionais de comunidade ficam horrorizados com a eleição. Cara, eu achei o máximo, na verdade. É óbvio que não é uma coisa que qualquer comunidade consegue fazer, porque isso exige que você tenha uma comunidade muito madura, né? Que você tenha muita gente que já tá participando, que se conhece, etc, etc. Para que você possa chamar, né? Tipo, tanto da pessoa se voluntariar, às vezes já é difícil, imagina das outras pessoas votarem, né? Então, Sim. realmente tem que ser uma pessoa que tá muito ativa ali, que as outras pessoas realmente reconheçam. Mas no final do dia, cara, eu acho que é o modelo, assim, pelo menos na minha visão até agora, eu acho que é o modelo ideal, assim, porque eu acho que um dos grandes desafios que a gente também tem enquanto líderes de comunidade profissionais, né, é que a nossa liderança, ela não é conquistada, ela não é reconhecida pela comunidade, porque a comunidade de fato olha e fala, não, aquela pessoa ali, pô, ele sabe do que ele tá falando aqui, né, mas porque a gente é representante da empresa, é uma liderança que é imposta. Enquanto você tem um moderador eleito que é membro da comunidade, ele é uma liderança genuína, vamos dizer assim, né, a galera reconhece essa pessoa como um moderador, como um líder, como alguém capaz de ter essa posição, né? Eu digo que as pessoas são valorizadas um pouco, acho que dá muito medo. Poder, Como profissional, dá muito medo. Sinceramente, assim, eu até quando eu tava fazendo a entrevista pra entrar na falando com eu falei, caramba, ousado! Porque é isso que você falou, né? No fim das contas, os moderadores têm mais legitimidade perante a comunidade do que a gente que é o CM. Exatamente. E você não tá acostumado a estar nessa posição. Geralmente você tem muita legitimidade perante a comunidade, mesmo que seja imposta, você exerce uma certa legitimidade, né? Então a gente meio que transfere muito esse poder, como um community manager mesmo, para os moderadores. Eles têm muita liberdade de serem muito críticos das ações da empresa. Então, e como eles têm muita legitimidade, a crítica deles pesa muito. Eles podem, né, eles têm um poder de convencimento ali de tornar todo o grupo contra a empresa. Então, eu acho que é um modelo muito legal. Hoje em dia eu gosto, eu entendo. Mas é um modelo que tem riscos muito grandes. Sim. Por isso que eu falo, dá medo. Dá medo. É ousado. É ousado. É isso. Bom, e ainda na minha pergunta aqui, então a gente já falou um pouco, né? A gente falou do código de conduta, a gente falou dos guidelines, né? Em geral, a gente falou de ter uma linha de frente ali de moderadores, né? A gente falou um pouco das atividades, né? Que mais de boas práticas, assim, você diria que é importante a gente ter dentro de uma estrutura de moderação, de uma estrutura de trust and safety, né? Como é a sua, para que a gente
tem uma maior possibilidade de ter sucesso em desenvolver uma cultura e uma interação dentro dessa comunidade que sejam saudáveis e tragam bons resultados para a empresa? Eu acho que tem dois lados. O primeiro que eu vou falar, acho que vale para comunidades maiores ou empresas maiores, mas principalmente dentro de Trust and Safety, eu cobro muito da minha equipe que eles têm um lado de compliance muito forte. Então, muito do que a gente faz tem ramificações legais, provavelmente para a empresa, para os usuários. Essas decisões podem ser contestadas judicialmente, ou, por exemplo, tem até posições que a pessoa pode estar cometendo crimes e ser responsabilizada na pessoa física por esses crimes, como, por exemplo, pornografia infantil. Se você não seguir exatamente o que é o processo da empresa para reportar e você, por exemplo, destruir alguma evidência, isso é um crime federal nos Estados Unidos, no Brasil também. Então, assim, e aí não é a empresa que vai ser responsabilizada, infelizmente é o funcionário, porque foi ele que fez. Então, eu sempre falo para as pessoas da minha equipe, assim, compliance e trabalhar muito perto dos advogados da empresa é muito importante. Porque, por exemplo, hoje, quando eu entrei no Stack Overflow não era assim, mas hoje é a nossa equipe que toma conta de DMCA, por exemplo, que é o Digital Millennium Copyright Act. É uma lei dos Estados Unidos sobre copyright, né? Que as empresas podem mandar, olha, isso aqui é meu. Tem alguém usando o meu conteúdo. Como a gente tem muito conteúdo gerado por usuário, você tem que ter. E aí você precisa ter um processo para isso, porque tendo esse processo, o dono do copyright não pode te processar judicialmente por uso do copyright dele. Como foi um usuário que postou, se você conseguir demonstrar que você tem um processo para responder sobre essas reclamações e tudo mais, você tem um Immunity Shield que se aplica, né? Então você não pode ser processado. Para a empresa, isso... Eu não vou nem dizer que é essencial. Para você ser uma empresa de conteúdo gerado para o usuário, isso é essencial. Porque se você fosse responder por cada violação de direitos autorais que alguém postou, você tá falido. É isso. É impossível. Então, assim, é a gente que faz esse processo. É Trust and Safety que faz esse processo. Então, a gente tem um risco ali que é quase um ponto único de falha. Se a gente falhar nesse processo, a gente vai poder ser responsabilizado em muitos processos de direitos autorais judicialmente. Isso vai dar um prejuízo enorme para a empresa. Então, a gente precisa ter esse lado de compliance muito forte. Legislação de privacidade. Por mais que, assim, eu não sou advogado, não sou especialista nada, mas eu fui fazer uma certificação de legislação de privacidade bem avançada até, que é a de DPO, da Exim, porque, querendo ou não, eu lido com dados pessoais o dia inteiro, todo dia. Então, muito do que a gente faz é banir IP, ver padrão de e-mail. Então, eu tenho acesso. Eu preciso ter acesso para fazer o meu trabalho a nome completo. Se a pessoa preencheu e-mail, IP, tudo que ela preencheu, eu tenho acesso, basicamente. E a minha equipe também, de Trust and Safety. Os moderadores não. Os moderadores a gente limita um pouco, até porque eles não são funcionários. Né? Se eles fossem funcionários, talvez eles tivessem também. Mas eu tenho que saber muito bem o que eu faço com isso. Por exemplo, eu não posso guardar, se eu tenho um notebook da empresa, eu não posso guardar isso no disco rígido do notebook e não está criptografado. Então, tem várias boas práticas assim, de compliance que, se você está em moderação, você precisa aprender. Eu acho muito importante você ter esse lado, além de community manager, meio legal, meio advogado, assim mesmo, que é essencial. Agora, se uma empresa menor, claro que essas preocupações ainda existem, as leis não deixam de se aplicar a você porque você é uma empresa menor, mas a chance disso dar merda é menor. Então, aí eu acho que você precisa se preocupar muito mais em entender muito bem aquelas coisas que a gente já falou, né? Entender muito bem a cultura, entender muito bem os usuários. Eu acho que isso é o ponto primeiro, assim. É ali que eu começaria. Mas acho que essa é a diferença, assim. Acho que esses são os pontos de boas práticas do tudo o resto que eu já falei, mas que eu não tinha falado desse lado legal ainda de compliance, que é muito importante, assim. É caso de, cara, se alguém da equipe não estiver fazendo isso, pode chegar até uma demissão, por exemplo. Porque Sim. é muito importante. O último tópico que eu tinha aqui para conversar com você era justamente sobre essa questão de segurança, né? Mas acho que você já abordou bastante, né? Porque a gente tem a segurança tanto do membro em si, né? Ele se sentir seguro, né? Porque eventualmente pode ter alguns comportamentos tóxicos ali, ou eventualmente problemas, né? Mas é até a questão de segurança de dados, né? Mas, enfim, se você tivesse, não sei, acho que talvez você tenha abordado já boa parte do que a gente respondeu, né? Mas, enfim, acho que isso acaba passando por todos os tópicos, né? Até quesito de segurança, né? O compliance acaba englobando muito disso, né? Eu acho que segurança de dados, assim, hoje, principalmente se falando no Brasil e Europa, você tem duas legislações muito fortes. Sim. Tudo bem que a LGPD não é muito aplicada no Brasil ainda, acho que infelizmente, mas eu sei que a NPD tem trabalhado bastante, assim, ainda para evoluir isso, então acho que em algum momento a gente vai ser aplicado. E na Europa você tem a GDPR, que, assim, já é... ou RDPG, em português, que já é super
consolidada e aplicada e já deu multas muito grandes e que, assim, não é só porque a empresa é pequena que você não... Se você serve usuários na Europa, o usuário tem certas proteções e certos direitos que você tem que cumprir e você tem que ter processo para cumprir com ele. E se aplica até a empresas de fora. Então, uma empresa brasileira, se ela serve usuários na Europa, se ela tem negócio na Europa, ela tem que se adequar à GDPR. E aí tem várias coisas, assim. Tem prazo para responder, tem um jeito de pedir informação, você tem que dar acesso a várias coisas. Então, assim, eu acho que cada vez mais proteção de dados é essencial. Tem muita coisa que você não pode fazer. Você tem que saber... Tipo, que tipo de... Tudo bem que para Trust and Safety você tem uma grande vantagem que, em geral, para funções de segurança e antifraude, isso é considerado o core business da empresa. Então, você tem dentro do GDPR, você tem uma coisa que chama Legal Reasoning for Processing, que é você tem um motivo legal para processar esses dados. E aí, processar pode ser armazenar, deletar, compartilhar, acessar, tudo isso entra como processamento. Né? Até armazenar é processar. Então... A gente tem essa vantagem que a gente tem um pouco mais de liberdade, mas você precisa saber até que onde vai essa vantagem também. Então, eu converso muito com a advogada de privacidade, por exemplo, da Stack sobre isso, porque, querendo ou não, a gente está acessando esses dados todo dia. Agora, acho que entra uma questão também de respeito com o usuário, sabe? A pessoa se inscreveu no seu site, a pessoa confiou esses dados a você, você tem uma certa responsabilidade e respeito por cuidar, por guardar, E acho que algumas outras práticas pessoais também são importantíssimas, de, por exemplo, mínimo que você tem que ter autenticação de 2 fatores, sabe? Você não pode ter só um usuário e uma senha. Pior ainda, sei lá, um usuário e uma senha e você repete essa senha profissional em outro site. E aí o outro site, o seu site não teve problema nenhum, a sua empresa é perfeita, mas o outro site tem um vazamento, descobrem seu e-mail e sua senha, a mesma que você usa no ambiente profissional, e alguém acessa a sua conta, que no caso da minha conta tem muito acesso às informações de todos os usuários. E pronto, isso é um vazamento de dados. Né? Então, tem algumas coisas de higiene, de segurança pessoal, assim, que eu acho que é muito importante para... E aí, não só para quem tá Trust and Safety, eu acho que para qualquer community manager que lida com... que a gente geralmente tem acessos elevados a essas plataformas. Então, autenticação de 2 fatores, senhas únicas, senhas aleatórias. Se puder usar um password manager, use um password manager. Tem um HD criptografado, o Windows tem isso... de nativa, é só ligar o BitLocker do Windows, sabe? Tem várias preocupações, acho que ali que você precisa ter na internet. Mas como profissional da internet, mais ainda, né? Sim. Que legal. Bom, acho que tá caminhando já pro encerramento, então antes de te agradecer, queria justamente... A gente sempre faz uma pergunta no final pro pessoal que está nos ouvindo aqui. Eu queria justamente isso. Qual foi o principal aprendizado de moderação que você teve desse papo aqui, Aprendendo com César? Deixe nos comentários que você já vai implementar na sua comunidade. Então, a gente gostaria de ouvir um pouquinho sobre isso. Mas, enfim, cara, queria agradecer demais você pelo seu tempo. Acho que foi um papo muito bacana, muito rico. Muito rico. A gente, quando fala sobre Stack Overflow, a gente tava, vamos falar sobre tecnologia, não sei o que, mas, cara, a gente foi para um mundo totalmente diferente que a gente não imaginava, tá? Então, antes de passar a bola para você também, fazer o encerramento, queria agradecer, viu, Caio? Obrigado pelo tempo aí, cara, tá conversando com a gente. Não, tô super feliz, né? Acho que é isso, né? No final do dia, a gente abrir esse leque também foi super importante, né? Eu acho que tem gente lidando com comunidades de todos os tipos, acho que tem muitas coisas que são super aplicáveis e acho que a gente ter conseguido falar de temas tão amplos assim, acho que foi super importante pra gente até deixar mais fácil de as pessoas conseguirem entender e conseguirem adaptar o que elas querem usar, né? Então, obrigado demais aí por ter topado estar com a gente, César. Então, queria te dar o espaço também para você poder se despedir, contar pra galera aí como elas fazem para te achar, enfim, o que mais você gostaria de comentar aí que a gente talvez não tenha perguntado também. Beleza. Eu acho que assim, em termos de me achar, o melhor lugar é no LinkedIn, César Manara, porque tem 2 lados aí, mas primeiro, eu não participo de redes sociais, basicamente nenhuma. Eu tenho contas, mas eu não posto, eu não acesso quase nunca. Às vezes eu abro o Twitter para scrollar um pouquinho, mas é o único, eu acho. E assim, não tem nada no meu Twitter. Se você olhar, sei lá, o último post deve ser 2022, alguma coisa assim. É muito raro, até porque tem 2 lados aí. Eu trabalhei com mídias sociais há muito tempo. Hoje, felizmente, eu não trabalho nada com mídias sociais, eu falo felizmente porque eu não gosto. Mas eu trabalhei muito tempo, então assim, tem um lado obscuro aí das redes sociais do algoritmo, de fazer você sempre querer estar presente, Claro. Eu acho até a palavra certa é predatório pra psique humana. O objetivo é te deixar ali o maior tempo possível. Claro. E tem outras coisas ali como, né,
acaba incentivando muita discordância, acaba incentivando, porque isso dá engajamento. Uhum. Então eu não participo de mídias sociais, então talvez seja um pouquinho difícil de achar. Boa. E aí, por outro lado, de privacidade pessoal mesmo, eu evito... eu até perguntei pro Caio quando a gente ia fazer se ia ser videocast ou podcast mesmo, porque eu evito minha imagem na internet mesmo, até porque eu já vi muita coisa, assim, mas não tanto no Stack Exchange, mas principalmente em game eu já vi gente receber ameaça de morte, já aconteceu de ligarem pros pais de um community manager, falando, eu sei que seu filho mora em tal endereço e a gente vai lá matar ele. Uhum. Então, já vi muita merda acontecer. Claro. Então eu evito bastante exposição na internet, imagem, telefone, endereço, o mínimo possível que tiver, pra mim tá ótimo. Mas LinkedIn eu participo, eu respondo, eu aceito se alguém mandar mensagem. E e-mail, tem o contato@cesarmanara.com, que pode mandar também. Bem fácil, contato, meu nome e sobrenome. E eu respondo, leio. Em geral é isso. Não tem muito mais onde me encontrar. No Stack Exchange, César M. Também tô lá, mas não tem um sistema de mensagem privada, então não ajuda muito. E acho que é isso, assim. Acho que eu gosto muito do tema de moderação de conteúdo. É meio que uma área da carreira que eu decidi, não foi ninguém que me colocou nessa posição, eu decidi que eu queria fazer e comecei e fiz, então é um assunto que eu sempre estou disposto a falar, acho muito divertido, por mais que, cara, a gente vê coisas horríveis no trabalho, mas sinceramente eu acho muito divertido, porque cada dia é uma coisa diferente, cada dia sempre tem algo estranho acontecendo. Claro. E eu acho muito bom, então sempre que alguém quiser, eu estou sempre disposto. Muito bom. Show. Então, obrigado de novo, obrigado, Caio. Então, você também agradecer que você nos acompanhou até aqui e fique ligado pelos próximos episódios. Valeu, pessoal. Siga a gente no Spotify, no YouTube, deixa o seu like, compartilha se você curtiu esse papo e a gente se vê no próximo. Valeu.